apresentação, eu não vou conseguir falar, assim, ver vocês, né, no Meet, a gente não consegue saber se a gente está, se a imagem travou, se os slides estão passando, então eu vou pedir para o Rafinha, qualquer coisa ele me comunica aqui, né? Tá, Jefferson, qualquer coisa eu passo pelo WhatsApp para o senhor. E se travar, você me passa alguma coisa no WhatsApp, tá bom? E vamos lá dar sequência. Então, está aparecendo já, né, a tela aí, né? Tá sim, professor. Então, perfeito. Então, assim, eu, como o Rafa já falou, né, eu sou farmacêutico, eu sempre gostei da área de ciências, na área de produtos naturais, e aí, quando eu estava terminando meu curso de farmácia, eu ainda queria trabalhar com pesquisa, e aí eu procurei conhecer um pouco mais sobre a área de produtos naturais, e resolvi fazer um mestrado, um doutorado, justamente ligados à área de produtos naturais. Então, eu estive lá na biologia, lá na USP, depois eu passei lá para a farmácia, também fui estudar a parte de alimentos, né, nutracêuticos, e depois eu passei, lá na USP eu vi que o prosseguimento dessas pesquisas com produtos naturais, eles não... existiam outras instituições que trabalhavam com produtos naturais e pesquisas mais aplicadas, mas foi na Unifesp que eu me encontrei com um grupo de pesquisa de produtos naturais que trabalhavam com a parte de farmacologia, com a parte de fitoquímica, e aí eu fiquei também um tempo lá fazendo meu pós-doutorado. Até chegar nessa universidade que eu estou hoje em dia, né, que é a Universidade Federal de São João del Rei, né? Eu vim para Minas Gerais em 2012, e estou aqui já há 10 anos trabalhando com a parte de produtos naturais. Então, a minha trajetória foi sempre tentando buscar verificar a eficácia e segurança das plantas medicinais para um uso seguro, porque não basta a gente dizer que ela vem da terra, não faz mal, né, que é aquele conceito que a gente tem de plantas medicinais, e elas são seguras. Se ela tem algum efeito, é porque também ela pode ser tóxica. Eu até costumo dizer que na vida a gente tem muitas coisas tóxicas, né? Até a água é tóxica. Se a gente for pensar, ninguém morreria afogado, né? Então, depende da quantidade, de quanto que você está administrando. E aí eu gosto de mostrar essa imagem, porque quando eu cheguei aqui nessa cidade que eu estou agora, na frente da universidade tinha essa mata aqui, e esse caminho aqui, assim, meio escondido. E se a gente for pensar, pode virar algum medicamento, essas plantas que estão aqui. Mas como é que eu sei que isso vai virar um medicamento? Como é que eu sei que uma planta qualquer ela pode virar um medicamento? Então, eu chamei essa palestra aqui, né, a fitoquímica da natureza ao boticário, e aí a natureza todo mundo conhece, e agora talvez vocês assim, já ouviram falar em boticário, né? Então, boticário, mas aquela empresa que vende os perfumes, cremes, aqueles produtos que são mais ligados ao cosmético, mas a gente pensa sempre que boticário é relacionado à parte de estética, né? Mas é um conceito mais antigo, né? O boticário, né? Ele vem de um conceito muito mais antigo que isso, né? As farmácias antigamente o pessoal chamava de botica, ou boticário. Inclusive lá na rua São Bento, aí no centro de São Paulo, quando eu morava aí, eu era adolescente, eu costumava ir lá na rua São Bento, lá no centro de São Paulo, vocês devem conhecer, né? Ali onde que tem o Mosteiro São Bento e vai até a Praça da Sé. Existia uma farmácia ali que chamava Botica Alveado de Ouro, que era mais ou menos desse estilo aqui. Era uma das primeiras farmácias de São Paulo, era um grupo alemão, eram os alemães que vieram para o Brasil e fizeram uma farmácia, mas que na época chamava Botica. Então, os primeiros farmacêuticos eram chamados de boticários, né? E eles que comercializavam, né? E aí, para não ser machista, né? Então, não é só homem que é boticário, também tem as boticárias também. Então, vamos falar que as mulheres também têm muita importância nessa parte da farmácia, na produção de medicamentos. E realmente, na época que eu fiz curso de farmácia, a gente tinha entre 100 estudantes, 10 ou 15 eram homens, né? O resto era tudo mulher. Então, as mulheres têm grande importância na aplicação das formas, na aplicação dos medicamentos que a gente tem aqui hoje em dia, tá?
não é só os homens. Então, é um universo muito grande de pessoas que trabalham por aí. Mas aí, para chegar num assunto que eu falei no início, né? Como é que são descobertas as plantas medicinais? Que foi minha pergunta no início para vocês, né? Assim, para a gente começar a pensar. Como é que eu sei que uma planta ela tem uma atividade farmacológica? Já pararam para pensar sobre isso? Então, muita gente tem teorias para isso, né? Antigamente, os boticários, né, eles também tinham fórmulas de tentar descobrir que aquela planta podia ser medicinal ou não. Uma das teorias mais antigas, né, que muitos daqueles médicos antigos, aqueles profissionais que trabalhavam com plantas, né, eles usavam o que era chamada teoria das assinaturas, não sei se vocês conheciam. Então, a teoria das assinaturas era aquela que, assim, a planta, se ela tivesse determinada forma, ela poderia desempenhar determinadas funções no organismo. A gente sabe que isso aí não é uma ciência exata, né? Isso a gente sabe, hoje em dia se comprova que muitas dessas formas não tem a ver com a realidade. Ela não é uma ciência muito exata, tá? Então, a gente tem alguns problemas de interpretação disso. Funcionou para algumas plantas, mas não funcionam para outras. Então, a gente sabe que isso não é uma ciência exata. E a gente precisa trabalhar com segurança e eficácia. Então, não dá para confiar nessas teorias aí. Então, a teoria das assinaturas era um modo que o pessoal falou o seguinte: se tem essa planta na Terra, Deus colocou alguma forma que ela vai mostrar que ela tem uma determinada função. Então, se ela parece um coração, ela vai ser para o coração. Se ela parece um cérebro, ela vai funcionar para o cérebro. E assim por diante. Mas a gente vê que isso não representa em muitas plantas que a gente tem hoje em dia, né? Então, vou voltar a essa pergunta de novo, mas de um meio mais científico, né? Como é que elas são descobertas, as plantas medicinais? Como é que a gente sabe que elas têm atividade farmacológica? Então, uma das formas que a gente tem para descobrir se a planta ela tem atividade farmacológica é observando os animais. Então, uma das primeiras etapas que a gente tem que fazer é ver se os animais, o que eles se alimentam, o que eles usam e para que determinado fim eles utilizam. Então, a gente tem uma terminologia que se chama zoofarmacologia, ou até zoofarmacognosia. Então, não é o tratamento dos animais, é a observação dos animais, do que eles estão utilizando, para poder a gente ver se ela tem alguma eficácia e segurança no uso. Tanto que isso é uma tática que o pessoal usa, quem fica perdido na selva. Se o animal come determinada planta, é sinal que ela é segura. Então, você pode se alimentar daquela fruta, daquele produto. Se nenhum animal come aquela planta, com certeza ela vai ter algum problema. Então, não é bom se alimentar dela. Então, até uma tática para você sobrevivência em locais que você não conhece totalmente o que dá para ser usado ou não, como alimento ou como medicamento. E como o homem é muito sábio, ele observa os animais. Então, se a gente pensar nos índios, nessas comunidades tradicionais ribeirinhas, né? Se a gente pensar nesse pessoal, eles trazem muitas informações para a gente sobre as plantas medicinais. E aí, esse pessoal, ele tem um conhecimento já levado de geração para geração. E a gente tem técnicas de obter esse tipo de informação. Não é só chegar nas pessoas tradicionais, lá nos índios, e perguntar para que serve, pega a planta, leva para o laboratório e testa. Precisa saber que época que tem que colher, para que fim ele usa, como é que ele usa, quem é que pode usar. Por exemplo, eu trabalhei com um grupo de pesquisadores que eles trabalhavam com índios. E até foi uma informação até interessante que eles falaram que existem 3 tipos de febre lá entre as tribos de índio, né? Lá, essas comunidades. A gente fica pensando, febre é o que dá calor, né? Que dá aquele rubor, que dá algum aquecimento na pessoa. Agora, por que 3 tipos de febre? Né? Aí, se a gente for pensar, eles falam que existem a febre que vem pelo ar, a febre que vem pela terra e a febre que vem pela água. Aí você vai falar assim, mas tá no mesmo, continua sendo febre.
Mas se a gente for pensar no ambiente deles, a gente tem que lembrar, na Terra o que, que tem lá que pode causar febre? Um tétano ou algum outro problema lá que tem na Terra, lá que você pode se contaminar? Na água, muitas bactérias, muitos outros tipos de protozoários lá que podem, né, também te contaminar. E no ar, nós temos os mosquitos lá, malária, entre outros insetos que podem também te infestar. Então, e são diferentes medicamentos para tratar cada um deles, né? E isso levou eles a usar diferentes plantas para diferentes tratamentos. Se a gente não observar isso, a gente não consegue obter o conhecimento que eles têm. A gente pega a planta, leva para o laboratório, testa e não funciona. Até um desses índios que foram visitar esse laboratório lá na Unifesp, na época, um pouco antes de eu estava lá, eles foram visitar a universidade, porque os pesquisadores foram lá na terra dos índios e conheceram como é que eles trabalharam. E aí fez um conhecimento reverso, né? Eles foram levar esse laboratório para ver como é que a gente testava as plantas que eles usavam lá. Aí uma das índias foi até interessante, que ela chegou lá no laboratório e falou, mas vocês testam isso em rato? Vocês testam isso em animal? Né? Pode ser que não funcione para vocês aqui, mas lá na tribo funciona. Ou seja, o quanto ela conhecia, o quanto que ela confiava no medicamento que ela estava usando. Então, esses conhecimentos que a gente fala de ética em farmacologia são muito importantes também para a gente saber como é que usa, como é que pode ser usado e para que fim é. Tá? São todos conhecimentos científicos que a gente tem que usar para poder saber obter essas informações. E outro tipo de atividade que a gente pode, uma outra técnica que a gente pode usar, essa é mais para o laboratório, é chamada de quimiotaxonomia. Então, taxon, né, taxon é classificação, de química. Então, é uma classificação química onde a gente pode agrupar determinada planta. Então, por exemplo, vocês conhecem ácido salicílico, né, o ácido acetil salicílico, né, o ácido salicílico. Ele é uma substância que foi extraída de uma planta, o salgueiro. A primeira vez que extraíram o ácido salicílico foi de uma planta chamada salgueiro. E só ela que tem esse ácido salicílico? Não. Outras plantas que são da mesma classe, da mesma classificação, elas também têm esse ácido salicílico. Então, olha que interessante. Esse pesquisador que está aí, esse velhinho, é um cientista lá, ele teve em várias universidades, ele já morreu já, é o Otto Gottlieb. Ele fez essa denominação de quimiotaxonomia, onde se poderia agrupar determinados grupos de plantas com as suas atividades químicas. Só para mostrar para vocês aqui, ó, isso aqui é uma classificação dos grupos de plantas, né? Então, a gente vai ver aqui Asteraceae, que é um grupo de plantas que eu vou mostrar para vocês mais à frente, orquídea, das orquidáceas. Então, as mais evoluídas e evoluídas quimicamente e geneticamente estão na periferia. E as mais antigas, as mais assim, ancestrais, estão aqui no centro. Então, tem rosários, que aí tem as rosas, tem morango. Elas são mais antigas, são mais antigas assim, na forma de existência no mundo. Já as teráceas são as mais evoluídas. Quanto mais na periferia, mais evoluídas são. Então, eu vou chamar a atenção aqui da Asteraceae, porque vocês conhecem bem a Asteraceae, essa família. Quem é que nunca viu as margaridas? Né? Aquelas que a gente vê no jardim. Elas são Asteraceae. Crisântemo. Picão. Quem é que nunca andou no mato e não saiu carregando um desses aqui que depois você fica incomodado para tirar lá? Também é uma Asteraceae, é uma planta da mesma família. Falcão não, né? O falcão é aqui só o girassol que eu queria chamar a atenção dele. Girassol também. Vocês vão que eles são tudo meio parecidos, então morfologicamente eles são parecidos. E quimicamente eles também têm muitas substâncias que são semelhantes. Tanto que a gente tem até medicamento, aqui é um medicamento fitoterápico, que é a base de uma planta da Asteraceae, que é a Cinnaris collinus, que vocês devem conhecer como alcachofra. Já viram falar em alcachofra, né? O pessoal usa na culinária também. A alcachofra, né, o pessoal usa também para problema no fígado, né? Então, aqui, ó, hepato biliar. Então, ele tem essa função também.
Então, a gente, conhecendo a química dele, conhecendo a classificação botânica dele, a gente consegue classificar e até descobrir outras funções, outras plantas que têm as mesmas propriedades, tá? Então, esse é um meio da gente também descobrir cientificamente como é que a gente pode descobrir a atividade farmacológica das plantas, tá? Então, aqui só para poder exemplificar mais um pouco, assim, da quimiotaxonomia, aqui tem os ancestrais, né, os grupos mais antigos, né, e eu estou falando aqui de tanino. Vocês já ouviram falar em tanino? Mas com certeza já sabem o que é tanino na hora que eu comentar sobre banana verde, manga, caqui verde, aquilo que amarra na boca. Você também encontra no vinho, aquilo que dá a tanagem, né, que assim a gente sente que ele amarra na boca. Então, o tanino, ele tem essa função de adstringência, cicatrizante, entre outras funções. E olha a evolução deles, né? Então, se a gente for pegar, tem grupos que eles são muito unidos entre eles pelo tipo de tanino. Inclusive aqui, ó, o grupo da asteride, das margaridas, girassóis. Então, eles estão bem aqui unidos pelo tipo de tanino que eles têm, tá? Então, assim, a quimiotaxonomia é uma ferramenta muito útil para a gente buscar informações de como que uma planta pode atuar ou quais plantas que têm as mesmas propriedades. Por isso que a gente às vezes vê que existem várias plantas que têm a mesma função, porque às vezes elas pertencem à mesma família, ao mesmo gênero, à mesma classe, tá? Então, para a gente descobrir novas plantas, às vezes é só fazer uma busca na literatura, buscando informações sobre a química dela. Então, para descobrir novas plantas, novos produtos, muitas vezes você não precisa sair na natureza coletando tudo. Muitas vezes você vai na literatura e consegue informações, e aí depois você faz uma busca direcionada, que aí a gente faz um meio científico, tá? Por isso que eu comento aqui, muitas vezes a gente tem várias plantas que a gente não sabe no Brasil e no mundo, né? Para que serve? E aí, algumas a gente até tem ideia, mas será que ela é segura e eficaz? Então, eu gosto desse trabalho aqui, não porque tem um amigo meu aí que vocês conhecem, o Ricardo Tabachi, né? Que ele é professor aí na Unisa, né? A gente tem um trabalho junto aqui, que a gente trabalhou com a Maitena ilicifolia, que é a espinheira santa. Vocês já devem ter ouvido falar nela. A espinheira santa é uma planta que é muito utilizada aqui no Brasil para dispepsia, gastrite, e ela, assim, embora seja uma planta brasileira e muito conhecida, ela não tinha um estudo da sua segurança, da sua eficácia, que é a medicina baseada em evidência. Então, a gente precisa saber se ela é segura, se ela é eficaz. A gente não pode ficar usando planta que não tenha sido estudada para esse fim, que não tenha sido verificada se ela tem segurança e se ela tem algum efeito tóxico que pode prejudicar a pessoa que está tomando. Então, eu, Ricardo, o professor Carline, a gente fez esse trabalho tanto da parte pré-clínica, né, o estudo pré-clínico dos extratos dela, para ver se ele era seguro e se ele tinha uma eficácia, assim como também foi feito um trabalho também com humanos, né, que é o estudo clínico, tá? Não sei se você já tinha ouvido falar nisso, mas a gente tem uma sequência para poder, de estudos para poder que uma planta, um medicamento, ele possa ser comercializado, possa ser usado como na terapêutica. Muitas vezes o pessoal usa sem esses estudos químicos, esses estudos científicos, apenas pela tradicionalidade. Mas é muito mais seguro para um médico, para um prescritor, se tiver a eficácia e a segurança já determinada em estudos como o que a gente fez aqui, certo? E aí, só para poder mostrar para vocês, assim, eu tenho uma planta, faço um extrato dela. Como é que ele chega na farmácia? A Anvisa, que é o órgão regulador, como é que ela autoriza para esse medicamento, esse produto natural, virar um medicamento? Então, a gente precisa que ele tenha feito justamente esses estudos. Então, aí eu pego uma planta da natureza, faço um extrato dele,
E aí, a primeira etapa, como eu falei, a gente faz um estudo pré-clínico, onde a gente observa várias situações do animal, se ele é tóxico, se ele, qual que é a dose tóxica, qual o tipo de função que ele vai ter, né? Assim, qual é o efeito farmacológico, né? E isso dá para fazer com os animais, né? Se esse material, esse produto, ele teve a sua eficácia, a sua segurança assegurada, e aí a gente passa para os estudos clínicos, que aí eu tenho fase 1, fase 2, fase 3, e até chegar na fase 4, quando chega para o mercado e ele começa a ser comercializado. E aí entra naquela fase de farmacovigilância, para poder, quando atingir um público maior, consiga saber se realmente ele não tem problemas, né, de interações, de reações adversas, que possam impedir a sua comercialização. Professor, Logicamente... Oi, pois não? deixa eu fazer uma pergunta, senhor. O senhor prefere que a gente faça perguntas durante a apresentação ou no fim, depois deixa para responder tudo no fim? Ah, desculpa, eu escutei uns barulhinhos aí, mas assim, eu não sabia se era conversa entre vocês, mas pode fazer perguntas durante, eu até gosto. Ah, joia. Eu vi que a Pamela levantou a mão, não sei se ela tem alguma pergunta, se não, acho que a gente... Tenho sim. Como se fazem ou como funcionam esses estudos clínicos para descobrir a eficácia da planta em si, professor? Desculpa, boa noite. Boa noite. Não, mas pode perguntando, gente. Eu fui passando aí, mas pode perguntando. Então, Pamela, né? É o seguinte, quando a gente já tem a gente não começa do zero, como eu falei para você, né? A gente nunca vai pegar uma planta e vai começar a testar assim aleatoriamente. Antigamente até se fazia isso. A gente pegava uma planta lá assim nova, descobri uma planta nova aqui. Vamos ver para que serve? E começa a testar para qualquer coisa. Hoje em dia você não se faz muito mais isso, porque animal hoje em dia a gente não pode ficar fazendo esses testes sem uma evidência já. Aí o que acontece? Quando eu tenho uma planta e ela já é assim conhecida ou não, eu uso aquele princípio que eu estava falando da quimiotaxonomia. Olha, essa planta aqui ela é muito parecida com a espinheira santa. Ela é da mesma família? É da mesma família. Possivelmente ela tem os mesmos compostos químicos que a espinheira santa. Logicamente, eu pensaria o seguinte, ela também pode ter os mesmos efeitos farmacológicos que a espinheira santa. E aí eu começo a trilhar o caminho. Falei assim, olha, se ela tem os mesmos compostos ativos que a espinheira santa, ela pode ter essa atividade que é para cicatrizante de úlcera, ou para gastrite, ou para esse fim. Tá? Então, eu já vou trilhando. Logicamente, vai ter planta que a gente não sabe nada dela. E aí vale a pena a gente conhecer os compostos químicos que ela tem, mas você consegue direcionar. Porque, por exemplo, eu tenho um canabinoide numa planta que não é a cannabis. Mas eu sei que canabinoides têm efeitos no sistema nervoso central. Então, eu falei assim, olha, se eu testar ela, eu posso fazer alguns testes para ver se ela tem atividade psicoativa. E assim por diante. Eu consigo trilhar sempre antes qual é o tipo de estudo que eu vou fazer. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso ainda, mas assim, já que você falou, nos estudos clínicos, a gente já está tudo guiado já. A gente já passou pela parte de estudo químico e também já fez alguns testes pré-clínicos para saber se é seguro e se ele tem eficácia para algumas das patologias. Por exemplo, a dispepsia, se ele tem efeito psicoativo, a gente já consegue saber tudo nos pré-clínicos, antes de ir para o clínico. Os comitês de ética, eles não aprovam a gente fazer um teste de uma planta direto, sem fazer essa prévia de estudos farmacológicos. Respondi, Pamela? Sim, professor. Muito obrigada. Mas pode perguntar mais pra frente. Se tiver dúvida, e quem tiver alguma dúvida pode ir perguntando, tá bom? Muito obrigada. Isso. E aí, por último, aqui, depois que tem o medicamento já comercializado, ou quando for em vias de comercializar, logicamente a gente tem que fazer a domesticação da planta, porque eu não posso ficar pegando natureza. Pense, a espinheira santa já é difícil de encontrar.
Então, se eu não cultivar ela, eu vou acabar com a espinha da Santa do mundo, né? No caso da América, né? E aí eu vou ter um problema sério, assim, porque eu vou acabar com ela, eu não vou ter esse ciclo mais. Então, eu preciso domesticar a planta. Então, tem institutos que já trabalham com isso, por exemplo, na Unicamp tem a CPQBA, que trabalha com essa domesticação de plantas, né? E aí eles conseguem fazer com que esse ciclo sempre esteja sendo ocorrido, né? Então, você cultiva, você faz extrato, você faz medicamento, e aí vai sempre mantendo esse ciclo, e até para você ter uma constância dos teores de compostos e tudo mais. Porque aí você mantém a eficácia, uma quantidade segura e eficaz. Tá? Então, é esse ciclo que geralmente o pessoal faz para a pesquisa de novas drogas. Mas também, seguinte, quando eu faço o extrato aqui, uma etapa antes, que até a Pâmela estava me lembrando aqui, eu tenho diferentes tipos de extração. Então, que eu estava conversando com vocês agora há pouco, perguntando lá, falei, olha, como é que o índio usa? Como é que ele faz o extrato dessa planta? Ele faz a frio? Ele faz a quente? Então, a gente tem que reproduzir o que ele fez lá para poder ir no laboratório fazer isso, e às vezes de uma maneira mais eficiente. Porque muitas vezes ele faz do jeito que é o que ele consegue fazer lá no ambiente dele. Mas quando a gente vai para o laboratório, a gente começa a aumentar a eficiência da extração. Então, no laboratório, a gente pode melhorar isso para poder extrair melhor e em maior quantidade esses compostos. E até extrair apenas o que for útil, porque muitas vezes pode extrair substâncias que não são desejadas, né? Principalmente as tóxicas. Né? Então, a gente tem vários tipos de extração. Né? O tipo de extração: a frio, a quente, em sistema aberto, e a quente, em sistema fechado. Vou falar um pouquinho de cada um deles aqui rapidinho. A frio é um liquidificador mesmo, a gente chama de turbolização. Quando você põe a droga aqui dentro e bate ela, né, junto com água, etanol, você consegue fazer um extrato, que a gente chama de turbolização. Ou com esse aparelho que parece um shake, né, que a gente chama de Turrax, ele também consegue fazer isso, ele tritura muito mais as folhas, os materiais, né, folhas, raízes e outros órgãos da planta, e aí ele consegue aumentar a extração desses compostos ativos. E também temos a maceração, que é quando você coloca dentro, como se fosse aquelas garrafadas. O pessoal põe geralmente etanol ou põe água e deixa 14 dias, deixa 7 dias, para poder os compostos ativos serem extraídos para o solvente que está sendo utilizado. E temos a percolação, que é como se fosse... não tem aqui. Não tem esse aqui, ó. Maceração, né, que eu esqueci de mostrar aqui, os vinhos, né, que são feitos por maceração. Então, o pessoal põe em tonéis, né, e aí consegue fazer com que o solvente, ele retire desse material vegetal todo aquele composto ativo. Então, existem meios de fazer isso industriais, né, então, o mais comum que vocês devem conhecer deve ser o vinho, né. E a gente tem o sistema, o percolação, que eu esqueci. O percolação é como se fosse o café. Imagina que você está fazendo café, você põe o pó de café, joga água quente por cima, e aí extrai ali sem ficar muito tempo em contato com a água quente. Aquilo é percolação. São meios diferentes de fazer a extração para poder a gente obter o material vegetal. E aí tem alguns sistemas que a gente usa no laboratório que chama sistema quente e sistema fechado. Então, esse aqui é refluxo, é quando você põe a droga aqui dentro. Eu chamo de droga, que é a planta medicinal, tá, gente? E aí você deixa numa temperatura controlada. Aqui em cima tem um condensador que ele é resfriado para poder evaporar o solvente. E aí deixa um certo tempo aqui ebulindo, né, para poder ele conseguir extrair. Esse outro sistema aqui, a gente chama de Soxhler, ele tem um diferenciamento, porque você põe a droga aqui em cima, e na hora que você vai passando o solvente sempre renovado aqui em cima, porque o solvente ele é volátil, ele sobe, ele encontra aqui o condensador de água, e ele vai sempre extraindo aqui com solvente novo.
Então, você consegue uma eficiência diferente do que esse método que você está fervendo aqui o solvente com a droga. E tem esse aqui, que ele é totalmente diferente, é um sistema que a gente chama de aparelho de Clevenger. Ele parece um alambique, para quem já viu cachaça, já viu aquele produção de aguardente, ele lembra um alambique. Ele é usado muito para óleo essencial, para quem já viu essas essências de plantas, a gente usa bastante para óleo essencial, então a gente chama esse sistema Clevenger. Aqui a gente põe a droga junto com a água, ela pela temperatura, ela arrasta o material, aí condensa aqui e o óleo vai caindo aqui nesse recipiente. E aí você retira. Geralmente o óleo essencial é muito pouquinho, né? A gente consegue tirar muito pouco, mas é bem concentrado e ele tem uma boa eficiência, né? Então, aí a gente consegue extrair dessa forma, tá? Esse é o sistema fechado. Existem outros métodos também de extração, né? Mas esses aí são os principais. E aí, depois que você faz a extração, geralmente a gente concentra esse material. Porque lembra, eu tenho que aumentar o rendimento para eu fazer minhas pesquisas e também fazer o medicamento. Então, eu preciso tirar o solvente que eu usei aqui, então eu concentro nesse aparelho aqui que a gente chama de rotoevaporador, aí eu reduzo a quantidade de solvente, e aí eu tenho um novo extrato, eu tenho um extrato mais purificado. E aí eu começo a analisar ele lá por algumas técnicas no laboratório, que a gente chama de cromatografia, e a gente consegue ver diferentes tipos de materiais nessa análise aqui. E com elas, a gente consegue saber que tipo de compostos que vai ter nessa planta. E aí que eu consigo depois, que é aquilo que a gente estava comentando, saber, ela tem esse tipo de composto ou diferencia muito daquela outra planta? Ela pode atuar como anti-inflamatória, como antitumoral ou psicoativa? Eu consigo saber por aqui. Eu consigo saber nesse extrato fazendo essas técnicas de análise. Eu sabendo que esse extrato aqui tem esse tipo de compostos, aí vem aquilo que eu estava falando para a Pamela agora há pouco, né? Eu com esse extrato, que eu conheço os tipos de compostos, eu consigo fazer uma bateria de teste, mas é tudo in vitro. É tudo assim, em plaquinhas ou em tubos, para poder eu tentar descobrir outras atividades. Eu não vou diretamente para fazer testes em animais, por causa da restrição, e também o certo não é ficar usando animais para fazer esses testes. Dá muito resultado interessante, mas a gente tem outros meios para isso. Então, eu posso fazer atividade antisseticida, larvicida, né? Para leishmania, esquistossomose, antioxidante, para poder ver se ele tem atividade antirradicalar. Dá para fazer alguns testes com Artemia salina, que é um microcrustáceo, e ele é muito sensível à variação de substâncias no ambiente. Então, a gente consegue saber toxicidade. Dá para saber algumas atividades in vitro também, com algumas reações enzimáticas, se ele pode ser um potencial droga para ação como Alzheimer, ou mesmo para Parkinson, justamente pela parte enzimática. Então, muitos testes são feitos previamente, justamente com os extratos brutos, para a gente saber se ele realmente pode ter uma eficácia. Se ele teve eficácia, esse extrato aqui, que eu chamo de extrato bruto, eu posso purificando ele. A ideia é sempre eu tentar pegar um extrato de uma planta, que é o que a gente fala de fitoterapia, que a gente usa o extrato de uma planta, e a gente ir passando para extratos mais purificados. Então, eu uso alguns sistemas de separação que eu consigo ir purificando esses extratos. Eu consigo levar eles a umas classes de substâncias mais purificadas. E isso eu vou levando para outros meios também. Depois que eu tenho uma fração mais purificada, eu continuo testando para ver se mantém as atividades, né? Se ele deu atividade larvicida, ótimo, então eu vou purificar até encontrar uma substância pura. E aí eu uso técnicas, por exemplo, aqui a cromatografia,
Vocês vão vendo que aqui é uma coluna, né? Que eu ponho o meu extrato aqui em cima e ele vai separando aqui. Cromos, porque vem de cor mesmo. Cromos quer dizer cor. É uma técnica que a gente usa muito no laboratório de farmácia, que a gente usa para separar os compostos. A gente usa uma resina aqui dentro dessa coluna e, ao colocar nosso extrato, nossa fração aqui dentro, adicionando solvente, ele vai separando. E aí, à medida que eu vou coletando essas frações, eu posso testar novamente nesses outros testes aqui e ver qual que é o que tem maior eficiência. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou purificando o meu extrato, até chegar numa substância pura. Aí eu consigo, à medida que eu consigo purificando, fazendo os testes no laboratório, né, fazendo algumas análises de ressonância, análise de infravermelho, e entre outros testes que a gente faz no laboratório, descobrir qual molécula que dá essa eficácia para essa droga vegetal. Então, muitas vezes a gente tem várias substâncias, né? Oi! A gente pode ter várias substâncias, né? Porque a planta é uma matriz muito complexa, né? Se a gente pegar qualquer planta hoje em dia aí, ela tem uma gama de substâncias lá, e que às vezes uma ou outra que dá a eficiência dela, que vai dar a atividade farmacológica dela. Isso não quer dizer que as outras substâncias não têm atividade, mas a gente pode elencar algumas e tentar ver se ela realmente tem eficiência. Tá? Um exemplo aqui eu vou dar para vocês, né? A gente começou, não a gente, né? Isso aqui foram os pesquisadores, né? Pegaram uma planta que é a Cordia verbenácea, né? Que é a erva baleeira, fizeram a extração dela, purificação, identificaram e conseguiram fazer um fitoterápico, né? Conseguiram, a partir do extrato dele, fazer um fitoterápico, mas sabendo o que tem a eficácia dele. O outro grupo, né? Aí já não é, no caso, aqui a pilocarpina, eles pegaram de uma planta chamada jaborandi, que tem lá no norte do Brasil, e conseguiram isolar uma substância chamada pilocarpina, que é um alcaloide que é usado para glaucoma. E aí eles conseguiram isolar dessa planta essa substância. Então, quando é um composto isolado, ele deixa de ser fitoterápico. Quando você usa o extrato da planta, aí você está usando um produto fitoterápico. Então, só para deixar assim claro para vocês, né? Quando a gente usa um extrato da planta, a gente está falando de fitoterápico. Quando a gente isola essa substância dela, aí já é um composto diferente, ele não é fitoterápico, não é considerado. Certo? Bom, deixa eu ver, alguma pergunta aí, gente? Então não, né? E aí vem aquela dúvida, né? O que tem nesse extrato? O que a gente tem aí dentro desse extrato? Mas aí acho que eu vou deixar para vocês me perguntarem uma outra época, porque eu gostaria até depois, assim, se um dia, se vocês quiserem, a gente pode voltar a explicar o que tem dentro desse extrato, que eu falei tanto isolado, tanto fitoterápico, mas eu vou levar um tempo para falar de algumas classes. O que é um flavonoide? O que é um alcaloide? O que é um terpenoide? Pode falar. Alguém levantou a mão? Acho que não, professor, pode seguir. Pode seguir? Tá. Não, já estou acabando. Dentro do extrato, a gente tem muitas substâncias, né? Então, já estou acabando, tá, pessoal? Era 40 minutos que eu tinha, né? Pode seguir, professor, não se preocupa, não. Tá. Então Até é o uma seguinte hora. aqui, ó. Ah, não, tá bom. É porque eu ia deixar também mais perguntas para frente, mas assim, eu queria deixar isso aqui para vocês. Dentro do extrato, a gente tem uma gama muito grande de substâncias, né? Então, pegando o quimiquês aí, eu sei que tem aluno da farmácia que até também não gosta muito, tem os alunos da medicina, tem outros pessoal que às vezes fala assim, ah, não, isso aí é grego para mim. Mas até para a gente que é da farmácia também, a gente começa a olhar, os químicos também começam a olhar essa substância aqui, não vai entender o que é isso aqui. E dentro da planta é assim mesmo, é tudo junto e misturado. Tem muitas substâncias. Mas
eu vou deixar isso para uma outra etapa aí, para a gente ir mais para frente, ou uma próxima, ou se vocês quiserem, depois a gente marca uma nova para explicar como é que eu sei que isso é um flavonoide, é um alcaloide, é um terpenoide, é um óleo essencial, e como é que isso funciona no nosso organismo, tá? Eu não vou falar isso tudo hoje, porque a gente vai ficar meio confuso. Eu vou só aproveitar e falar um pouco das minhas pesquisas também, né? Então, como eu falei para vocês, né, eu vim para Divinópolis, aqui em Minas Gerais, há 10 anos, e eu sempre trabalhei com parte de pesquisa de produtos naturais. E aí, em 2016, eu consegui uma autorização da Anvisa e consegui autorização para cultivar a planta cannabis. E aí, desde então, eu tenho cultivado em laboratório, né, é um meio biotecnológico, que eu tenho um grupo grande de alunos lá, que a gente trabalha com o cultivo in vitro da planta cannabis. Como vocês sabem, né, a cannabis ela tem várias substâncias que têm atividade farmacológica, mas ela também é muito polêmica, justamente pelo efeito psicoativo dos tetraidrocannabinoides. E aí, um dos trabalhos que a gente faz lá é tentar fazer uma produção intensificada de substâncias que têm o CBD, né, que é o canabidiol. Então, a gente tem várias técnicas no laboratório que a gente tenta avaliar esse tipo de compostos e também tentando justamente produzir isso numa quantidade segura e eficaz, né? A gente teve a parceria da Polícia Civil, aqui de Divinópolis, que nos forneceu todas as sementes para a gente conseguir iniciar nosso projeto, e desde então a gente tem trabalhado com isso, né? Fora isso, né, juntamente com o meu amigo Ricardo Tabachi, né, que é da Unisa também, a gente também edita alguns boletins, né, que acho que o Ricardo deve ter até já falado aí, ou vai falar, sobre o boletim Plansave, que é sobre um boletim de farmacovigilância. E eu e o Ricardo, a gente também edita um boletim, né, que o professor Carnini, que é da Unifesp, idealizou, que é o Maconha Brás. Né, a gente tem Petrobras, Eletrobras, então, uma época alguém falou pejorativamente para ele, esse grupo aí quer mexer com maconha, vai chamar de Maconha Brás, né? E aí a gente gostou do nome e colocou o nome do boletim de Maconha Brás. Já está na 12ª, já estamos para a 13ª edição, e esse boletim justamente a gente fala sobre a gente não vai para o lado recreativo, a gente fala mais dos efeitos medicinais, mostrando a importância das plantas medicinais, em especial da cannabis, e o que tem alavancado nesse tempo, e as evoluções também nos tratamentos e também nos medicamentos, tá? Então, eu queria deixar, assim, eu preparei essa apresentação para deixar algumas perguntas no final, e estou à disposição de vocês aí para tirar alguma dúvida, ou mesmo depois a gente conversar sobre isso. Bom, acho que, professor, agradecer primeiro, né? Excelente aula que o senhor trouxe para a gente, é um tema que não se esgota, né? Principalmente o pessoal da farmácia que vai ver isso constantemente, né? Daqui para frente, até o fim do curso da farmácia e durante o processo depois, né? A gente queria agradecer ao senhor e está aberto aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ou colocar aqui no chat para a gente, ou abrir o microfone e conversar direto com o professor Maurício. Bom, eu vou abrir aqui as falas. Primeiramente, agradecer ao professor Maurício pela aula sensacional e dizer para ele que a gente tem várias ligações e vários pontos em comum, professor. Primeiro, o professor Ricardo Tabachi é meu amigo, já publicamos juntos também. Fera. Segundo, o professor Carlini, eu acho que o senhor fez pós-doutorado com ele, estou correto? Correto. O professor Carlini eu conheci e conversei com ele, tomei muito café no Finesse,
que certamente o senhor conhece também, que é o... Sim. E assim, o professor Carlini certamente é um dos pesquisadores que mais tempo pesquisaram a cannabis sativa, né? Eu acho que 50 e lá vai pedrada, e que mais investiu. Eu fiz mestrado no setor de produtos naturais, no INFAR, Conhece, ali na 3 de maio, com a professora Roseli, e eu tenho um amigo que faz pesquisa, que colabora aí, acho que não com o senhor, mas na Federal de São João del Rei, que é o professor Fulvio Scorza. Conhece, Scorza. Então, o professor Fulvio Scorza. E eu estava vendo aqui, a gente tem várias coisas em comum. E aí, aproveitando todo o know-how do senhor, né? Eu também sou farmacêutico, tá? Eu fiz farmácia bioquímica, depois fiz química de teimosia, né? E depois eu fui para farmacologia, etc. Como é que o senhor vê o crescimento da fitoterapia e da farmacognosia, que durante muito tempo a gente muitas vezes percebeu uma certa descrença, uma certa discriminação, uma discriminação no meio médico, mas que hoje a gente percebe que muitas substâncias, né, e até mesmo a cannabis sativa, que foi muito discriminada por um certo tempo, que foi muito desacreditada, e que hoje tem aí o canabidiol e tem vários usos médicos. Como é que o senhor vê essa evolução da fitoterapia e da farmacognosia, professor? E mais uma vez, parabéns pela excelente aula. Obrigado. O professor Sandro, eu também, assim, eu sempre fui, assim, eu sempre tive muita vontade de tentar desenvolver novos medicamentos na parte de plantas mesmo. Eu confesso ao senhor também que eu fiquei meio decepcionado quando eu quis fazer o mestrado, e aí eu vi na própria USP mesmo, lá o laboratório de farmacognosia meio sucateado. Porque eu vi que parece assim, que tinha parado no tempo, eles não estavam evoluindo, e que ali parou mesmo, né? Justamente porque os medicamentos sintéticos estavam tomando conta, e acho que ninguém queria ficar usando, porque eram os medicamentos que eram considerados assim, de segunda categoria. Mas aí, depois que o professor Carlini, justamente o Carlini, assumiu a vigilância sanitária, porque ele foi um dos precursores da Anvisa, né? E aí, que ainda chamava vigilância sanitária, era uma secretaria, não era um órgão independente, né? E aí, o professor Carlini, ele começou a moralizar. Muitas das indústrias que faziam fitoterápicos, elas foram fechadas, porque eram aqueles produtos que não tinham credibilidade nenhuma, não tinha segurança, não tinha eficácia. E foi aí que, a partir, acho que de 2006, que veio a políticas públicas, né, a Política Nacional de Práticas Integrativas, que aí resgatou a fitoterapia, que aí começou a ver que os medicamentos, que é a base de plantas medicinais, eles tinham que ter segurança e tinham que ter eficácia. E aí tem uma batalha muito grande, até da Ana Cecília, que é uma farmacêutica e que trabalha nessa parte de regulatório, e justamente a parte de fitoterápicos. Então, se resgatou muito das empresas que estavam querendo fazer um trabalho sério com os fitoterápicos, tanto que, assim, eu mostrei até o alcachofra no começo aí, mas se a gente for nas farmácias hoje em dia, a gente vai encontrar muitos medicamentos fitoterápicos, xarope de guaco, a gente vai encontrar mesmo alcachofra, passiflora, a gente vai encontrar muitos medicamentos fitoterápicos sendo comercializados hoje em dia. Está certo que muitos deles não são aqui do Brasil, mas está se começando. Você vê, a Espinheira Santa não tinha estudo de segurança e eficácia. Já se tem esse trabalho que a gente fez lá em outros estados, por exemplo, lá em Santa Catarina, o Calixto, que você conheceu, né? Então, que trabalha muito com essa área justamente de avaliação pré-clínica de produtos fitoterápicos, né? Então, eu creio que hoje em dia a gente está melhorando essa parte de produtos com segurança, tá? O professor Sandro acho que travou. Ah, tá. Oi, Pâmela. Pode falar, Pâmela. Oi, professor. Eu estou com uma dúvida, mas assim, referente mais à área que o senhor escolheu. E a planta? Por que a planta cannabis o senhor escolheu em específico para poder estudar? Tem só uma dúvida mesmo, não sei se pode
Posso, sim. Não, pode perguntar. Se alguém tiver dúvida, quem pode perguntar. Assim, eu trabalhei com várias plantas aqui quando eu estava aqui, né? Eu comecei a pegar diversas plantas aqui da região do Cerrado e tudo mais. Mas a partir de 2006, começou a ter muita restrição de acesso ao patrimônio genético brasileiro. Que a gente começou a ter uma restrição, teve pesquisadores que foram presos, até porque falavam que era biopirataria e um monte de coisa. Mas em si, porque assim, em 2010, o professor Carlino também tinha dito para mim, na época lá, que para tratar algumas doenças da ordem psiquiátricas e também autismo, Parkinson, ele falava que a cannabis tinha uma boa atividade para isso. E a gente vê hoje em dia que o pessoal usa para epilepsia refratária, para esclerose múltipla, justamente porque não tem outro medicamento. E aí a cannabis ela não pode ser cultivada no Brasil. E eu estava no laboratório de biotecnologia. Aí eu falei assim, por que a gente não tenta cultivar ela sem ser na terra? Aí eu falei assim, isso aí pode ser uma área diferente, que ninguém está fazendo, e com uma planta que ninguém estuda, que o pessoal cultiva na terra. Eles não fazem um cultivo biotecnológico. E aí a gente começou a desenvolver isso. Era uma planta que tem uma importância econômica grande, muitos países comercializam, e tem a restrição que não pode cultivar no chão, não pode cultivar na terra. Inclusive, continua proibida aqui no Brasil ainda. Então, quem cultiva faz com medida liminar judicial, né, para fazer isso. Então, assim, foi uma alternativa. Aproveita o gancho, professor, para justamente pedir para o senhor comentar as dificuldades que a gente tem no Brasil para estudar farmacognosia e fitoterapia, sendo que muitas vezes, se o pesquisador pegar uma planta em determinado local e levar para o seu laboratório, ele pode ser enquadrado aí como um criminoso por estar traficando espécies nativas, etc, etc, e parece que o povo não quer que a gente pesquise, né? Professor Maurício, eu estava falando isso. Pode falar. Deixa eu só, antes do senhor responder a pergunta, gente, por favor, quem precisar sair da reunião, assine o formulário que está no chat, tá? Ele está disponível. É através desse formulário que a gente vai poder marcar a presença de vocês e enviar o certificado de participação na nossa aula, tá? Eu espero que todos permaneçam até o fim, a gente já está acabando, o nosso prazo é até às 9h, porque a gente quer dar um pouquinho de informações da Liga, né, para ver se o pessoal da farmácia não se interessa em participar, que daqui a pouco já tem o nosso curso introdutório. Pode responder, professor, desculpa a interrupção. Ok, isso. Vou tentar ser breve aqui para sobrar o tempo para vocês aí. Aí é o seguinte, então, pegando o gancho que o professor Sandro comentou, e que eu tinha dito para a Pamela, justamente a partir de, acho que 2003, ou 2003 não, acho que foi 2010, acho que foi 2003, 2006, começou a ter umas restrições de acesso ao patrimônio genético brasileiro. E aí deu uma problemática grande para quem trabalhava com as plantas brasileiras, porque tinha muita gente pegando as plantas, fazendo acesso ao patrimônio genético e patenteando produtos, patenteando materiais que, às vezes, tinham importância para uma determinada comunidade no Brasil, né, para os índios, quilombola, e estava sendo levado para fora, patenteando lá fora, no exterior. E aí tentaram moralizar isso, mas só que atingiu, inclusive, aqueles que estavam fazendo o bem para o Brasil, né, estudando as plantas do Brasil, um bem para o Brasil. Então, o que o professor Sandro falou, porque teve vários pesquisadores, inclusive o professor Carlino também, eles foram processados, tiveram bens penhorados, dizendo que eles estavam tendo acesso e ganhando dinheiro em cima de comunidades tradicionais, como os índios, como eu comentei agora há pouco, né? Então, criou-se várias normas no Brasil que impossibilitou a trabalhar com as plantas nativas. Então, foi uma das alternativas que eu usei. Eu falei assim, não é uma planta nativa, eu posso fazer isso no laboratório, ela é proibida, mas eu vou tentar fazer aqui. Aí foi um dos motivos que
E eu falei assim, é uma saída. Mas hoje em dia está mais fácil conseguir trabalhar com plantas nativas. É só você fazer o registro no CIGEM, que você vai trabalhar com uma espécie nativa do Brasil, dizer de onde que ela vai. Se não tiver acesso ao patrimônio tradicional, né, o acesso às pessoas que fazem uso dessas plantas, fica mais fácil. Agora, se tiver quilombola, índio, tudo mais envolvido, aí dificulta, porque você tem que fazer repartição de benefício, aí tem um monte de burocracias que não vale a pena discutir aqui agora. Mas era mais isso, assim. Professor, eu queria parabenizar o senhor, agradecer ao senhor aí pela excelente aula, mas eu queria já fazer um convite. Atualmente eu sou professor lá, orientador no departamento de cardiologia da Escola Paulista, né? Eu também acabo fazendo pesquisa na neuro, na farmaco e no departamento de cirurgia. E aí eu já queria fazer um convite, quando você aparecer por aqui, por favor, mande uma mensagem para a gente tomar um café, bater um papo, e se o senhor tiver interesse, para a gente fazer colaboração. Eu estudo o sistema cardiovascular, sistema nervoso, e o senhor sabe que a gente tem muitas plantas atuando, inclusive estou para submeter um artigo com o professor Ricardo Tabac sobre alguns benefícios da calêndula em perfil lipídico de modelo animal, tratado com dieta rica em lipídios e carboidratos, e já faço aqui o convite não só para o senhor nos visitar na Escola Paulista, na Unisa, claro, na Unisa, mas para que também a gente possa fazer colaboração aí, e as portas estão abertas para o senhor, e mais uma vez, muito obrigado aí por nos honrar com uma excelente aula, tá bom, professor? Agradeço, professor Sandro. Rafael, muito obrigado. Pessoal, estamos à disposição. Muito obrigado, professor. Como vê aí no chat, né, o pessoal está gostou muito da aula do senhor. E eu queria falar para o pessoal que a nossa próxima aula, vou deixar claro, é no dia 14, não vai ser numa quinta-feira, vai ser numa terça-feira. Infelizmente, o palestrante ele não pode às quintas, então a gente adequou essa terça-feira para ele poder participar com a gente, tá? Quem vai ministrar essa aula é o professor Leandro, é um professor também de fora, ele é médico fitoterapeuta, e o tema é manejo da enxaqueca com fitoterápicos. Então, é um tema muito interessante. Se o pessoal da farmácia se interessar por ouvir a aula, infelizmente não pode participar como ligante, porque tem todo o processo seletivo para entrada, né? Se tiver interesse em ouvir a aula, é só seguir a gente lá no YouTube, procurar lá, Fitoterapia Unisa, vai ter o nosso canal no YouTube, e lá tem todas as aulas, as 6 aulas que a gente já teve ano passado, e as aulas que vão ter esse ano. Caso vocês se interessem, pode procurar lá, sempre 2 dias depois da aula, a aula já está disponível no YouTube para vocês assistirem. Rafinha, posso divulgar o canal Farmacomed Fácil? A gente pode, claro, professor. Eu queria dizer para o pessoal da farmácia, eu também sou farmacêutico, né? A gente criou um canal científico, tem o da Liga, e tem um canal chamado Farmacomed Fácil, que a gente coloca as aulas de fitoterapia e as nossas aulas da Liga de Farmacologia, que eu também sou preceptor e responsável pela Liga. Então, quem tiver interesse, quiser assistir às aulas de bases terapêuticas e farmacologia que a gente costuma ter na nossa Liga, inclusive aulas que eu ministro no curso de medicina, sinta-se à vontade para assistir lá também. Assim como o canal da nossa Liga de Fitoterapia. Tá certo, Gustavinho? Tá muito sério hoje, tá pegando aí, velho. Tá tudo bem? Nada, professor. Se liga, hein, mano. Ele é um menino sério. Então, gente, o curso introdutório à Liga de Fitoterapia, ela tem esses encontros online a cada 15 dias. Ela é uma liga que ela é vinculada à Faculdade de Medicina, mas ela está aberta para todos os outros cursos participarem. O nosso curso introdutório, ele acontece em junho ou julho, dependendo do como a gente vai conseguir fazer o andamento, né, do calendário, e eu vou aproveitar esses e-mails que vocês me enviaram durante a inscrição, para a gente poder eu vou divulgar o curso introdutório, junto ao Centro Acadêmico da Farmácia, ao Centro Acadêmico da Enfermagem, porque aí todo mundo que tiver
disponível ou disposição de estar participando das nossas aulas no período noturno. Eu sei que muitos alunos estudam à noite e não conseguem participar, mas vão estar abertos a participar da Liga. Aí vocês têm um ano inteiro de atividades, e no fim do ano vocês ganham um certificado de participação da Liga, com as horas que vocês disponibilizaram para a gente. É bem interessante para o currículo escolar, para o currículo acadêmico de todos os alunos. Agradecer de novo a presença do professor Maurício, muito obrigado, espero que a gente possa ter a oportunidade do senhor estar aqui na Liga de Fitoterapia de novo, e agradecer a todos. Se alguém tiver alguma questão, vocês podem perguntar agora para mim, ou vocês podem mandar um e-mail naquele e-mail que eu enviei o link da aula, ou também direto no Instagram da Liga. O Instagram da Liga, se eu não me engano, é fitoterapia.unisa, que eu no Instagram e eu não somos os melhores amigos, mas acho que é fitoterapia.unisa. Aí vocês seguem a gente lá no Instagram e a gente vai colocando as informações, tá bom? Pessoal, obrigado, gente. Quando tiver... O Instagram colocaram o Instagram, Lafito_Unisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. A Camila está aqui, está sempre à disposição lá no Instagram para responder. Não, doida, não posso sair daqui. Se precisar sair, pode sair, viu, Janaína? Pode sair, fique à vontade. Gente, boa noite. E eu espero que numa próxima aula, que a gente conseguir fazer uma outra aula aberta até o fim do curso, até o fim dessa gestão da Liga, a gente vai convidar vocês com certeza, tá bom? Muito obrigado a participação de todos. Qualquer dúvida, o Instagram da Liga está aberto para vocês. Tá moscando com esse carro. Muito obrigada, professor. Muito obrigada por tudo. E tudo que estiver relacionado à farmácia, a gente ficaríamos muito felizes em participar. Como é que faz pra sair, meu Deus? Eu também. Parabéns pra você! Só